eu vou ler nessa manhã um dos textos mais fortes que existem na palavra de Deus. É um texto bem forte. Está no livro de Jó, no capítulo 4. Esse livro que todo mundo corre dele, né? E é um texto muito forte. Eu quero que você entenda, estou explicando primeiro antes de ler o texto. Esse texto foi dirigido a uma pessoa que tinha acabado de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Você já ouviu isso de alguém? Não? Não sei para que eu nasci. Maldito dia que eu nasci. Às vezes você ouve essas coisas. Maldito dia que eu botei meu pé lá naquele lugar. Maldito dia que eu entrei naquela casa. Maldito dia que eu fui trabalhar naquele lugar. Maldito dia que eu me envolvi com aquela pessoa. Às vezes as pessoas, aquelas que estão lá fora, elas dizem essas coisas, né? E esse texto aqui, querido, fala do cuidado que nós devemos ter com as nossas palavras. O cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente fala para Deus. Aquilo que a gente fala da vida. Aquilo que a gente fala das situações. Aquilo que a gente fala das pessoas. Aquilo que a gente fala do Brasil. Aquilo que a gente fala da nossa família, aquilo que a gente fala da igreja. Amém, queridos? Por quê, queridos? As nossas palavras produzem resultados de acordo com a espécie de palavras que nós falamos. Amém? Isso aí. Então, preste atenção, talvez alguns digam assim, meu Deus, que palavra dura. Certa ocasião, os discípulos de Jesus viraram para ele e disseram, que discurso, que duro esse discurso. Quem o pode ouvir? Às vezes o Senhor Jesus também falava coisas que eram difíceis de... Mas a grande verdade é que de vez em quando a gente precisa de uma palavra dura. Isso aí. Maria disse, senão a gente não aprende. Às vezes a gente precisa de uma palavra dura para colocar a nossa vida de volta no caminho. Para colocar a nossa vida de volta no trilho. Ou nos trilhos. Porque a gente às vezes descarrilha. A gente sai dos rilhos. Rilhos são os trilhos. Às vezes a gente desvia, vai para a direita, vai para a esquerda, a gente muda, não é? Então, de vez em quando, a gente precisa ouvir uma palavra que bota a gente de volta na ordem, na direção, no caminho, acerta o nosso caminho. Então, eu queria que você ouvisse com o temor de Deus, preste atenção. Eu procurei várias Bíblias, querido. Quase que eu trouxe a Bíblia Mensagem. Mas a Bíblia Mensagem, a palavra lendo aqui, eu já achei ela dura. Na Bíblia Mensagem, ela é duríssima. Eu li para Maria José, escuta, fiz ela de cobaia, escuta aí. Ela chorou, se arrepiou, ela disse, nossa, que palavra. A Bíblia Mensagem, eu peguei leve, trouxe a nossa mesmo, que é mais light. Amém? Amém. Você não vai embora não, né? Então presta atenção. Essa palavra foi dirigida a uma pessoa que estava doente, tinha passado muitas perdas, estava com seu caco de telha, tinha uma mulher que ele chamou de doida ao lado dele, e ele tinha dito, maldito dia que eu nasci. Está lá no primeiro versículo do capítulo 3. Se você olhar, você vai ver que não é mentira o que eu estou falando.
capítulo 3 diz: depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. A gente fala o que quer e às vezes ouve o que não quer. Amém? Não é assim na vida de relacionamento? Então presta atenção no livro de Jó, capítulo 4, se você está com a sua Bíblia aberta, quero a sua paciência. Então ele faz, um dos amigos de Jó, ele tinha 3 amigos, então ele faz, o temanita tomou a palavra e disse: se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e a fortaleceu mãos cansadas, as suas palavras sustentaram os que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência? Ao ser atingido, você fica apavorado? Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, com o sopro da sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os seus dentes, e os dentes dos leãozinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconhecia a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz: pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos ele atribui imperfeição, quanto mais àqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como a traça. Nascem de manhã, e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Que Deus abençoe a leitura da palavra de Deus. Amém, queridos? Eu pergunto para você, querido, quantos acham aqui que a palavra de Elifaz foi muito dura para Jó? Alguém aqui acha ou não acha nada? Não é? Talvez alguns de nós, como eu também, nossa, que palavra dura, que palavra difícil. Se você pegar numa Bíblia contemporânea, que bota isso em outra linguagem, eu fui tentado a trazer a Bíblia Mensagem, mas depois eu achei que o texto era muito forte. Eu digo, eu vou ler esse aqui, que muita gente vai receber melhor, porque a outra era muito direta, né? Presta atenção, queridos. Jó era um homem que sempre teve tudo na vida. Nunca lhe faltou nada. Além de ter tudo na vida, ele era um homem íntegro. Ele era um homem correto. Era um homem temente a Deus. Era um homem generoso. Era um homem, como diz a Bíblia, que se desviava do mal. Então era um homem que fazia tudo que agradava a Deus. No entanto, para surpresa nossa, esse homem sofreu uma sucessão de adversidades. Ele perdeu os filhos,
Ele perdeu as casas, ele perdeu o seu gado, ele perdeu bens, não é? E ainda por cima, depois de perder tudo isso, ele adoeceu. Né? Como dizem por aí, além de queda, levou um coice. Né? Tudo que era de pior aconteceu na vida de Jó. Então esse homem aqui passou um sofrimento verdadeiro, uma dor verdadeira, ao ponto dele amaldiçoar o dia que ele nasceu. Isso mostra que ele estava, querido, num desespero total. Esse homem estava vivendo um momento de muita dor, um momento de muito sofrimento. E ele faz, vendo o estado que ele ficou, na Bíblia a mensagem diz assim: agora você vai me ouvir falar. Ele deu essa palavra. Presta atenção, queridos. Por trás desse discurso difícil, talvez de entender, desse discurso duro, ele tinha uma intenção positiva. E é isso que nós, às vezes, precisamos entender. Por que às vezes, Deus nos dá uma palavra dura? Vocês estão aí? Deus, às vezes, Ele nos dá uma palavra dura porque Ele tem uma intenção positiva com aquela palavra. Ele tem um propósito com aquela palavra. Ele tem um plano com aquela palavra. Então, deu essa palavra porque ele sabia que Deus tinha um plano, Ele tinha uma intenção positiva. Eu sempre digo aqui, querido, que quando Deus fala, Deus pede alguma coisa. E às vezes, nem sempre o que Deus nos pede é fácil. Mas tudo que Deus nos pede, Ele pede porque Ele tem uma intenção positiva. Ele pede porque Ele tem um propósito com a sua vida. Ele pede porque Ele tem um plano para você, para a tua casa, para a tua família. Amém, queridos? E Jó, para ter a restauração da sua vida, porque ele perdeu tudo, Jó, para ter a restauração da sua vida, como ele teve, porque Jó teve a restauração da sua vida, a gente vai chegar lá, ele precisava voltar para o temor do Senhor. Ele precisava voltar para o caminho do Senhor. Ele precisava voltar para a submissão da vontade de Deus. Porque uma pessoa que diz, maldito seja o dia que eu nasci, ela não está submissa ao que está acontecendo. Ela não está aceitando o que Deus está permitindo acontecer na vida dela. Ela está com raiva de Deus. Ela está contra Deus. Como Deus deixou isso acontecer? Eu, íntegro, generoso, dizimista, faço tudo melhor, me desvio do mal, e Deus permitiu isso cair na minha casa, cair na minha cabeça, acontecer isso. Amém, querido? É misericórdia mesmo, querido. Então, ele trouxe essa palavra, porque a única chance para Jó ter a restauração da sua vida é que ele voltasse para debaixo do temor do Senhor. Que ele voltasse para debaixo da submissão a Deus. Que ele voltasse para debaixo da obediência a Deus. Amém, queridos? Lá na frente, em Jó 28, Jó reconhece que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqueles que praticam o temor do Senhor revelam prudência. Então, Jó, depois, lá na frente, ele reconhece. Então, queridos, por que ele trouxe uma palavra tão pesada, tão dura, tão difícil? Porque era a única chance para a vida de Jó mudar. Era a única chance para Jó ter a restauração da sua vida. Não podia passar pano quente na cabeça dele. Tinha que dar uma palavra que produzisse um efeito, para que ele voltasse para o caminho de Deus, para que ele voltasse para os trilhos,
que ele voltasse para o temor do Senhor, para Deus poder abençoar a vida dele, como é o desejo de Deus abençoar a vida de cada um de nós. Está dando para entender a palavra, queridos? Tem gente muito assustada olhando para mim. Presta atenção, querido. A pessoa que amaldiçoa, ele aqui amaldiçoou o dia que ele nasceu, né? A pessoa que amaldiçoa, que maldiz, que roga praga, é uma pessoa, querido, que ela saiu debaixo do temor do Senhor. Ela está se colocando no lugar de Deus, acima do bem e do mal, e amaldiçoando a vida dos outros. Amém, queridos? Né? Ela está se colocando como um juiz, está se colocando no lugar de Deus. Hoje de manhã acordei cedo, meu coração falando, vai lá em Deuteronômio, aí lá em Deuteronômio 27, 28, tem as bênçãos que vêm da obediência. Vai se abençoar a tua casa, teu celeiro, teu gado, vai ser abençoado isso, mas lá também diz as maldições da desobediência, da rebeldia, de ficar contra Deus. O único que tem, querido, direito de amaldiçoar é Deus. E uma pessoa, quando se coloca nesse lugar, ela está se colocando no lugar de Deus. Isso vai dar ruim na vida dessa pessoa. Está entendendo? Essa pessoa que se coloca no lugar de Deus e começa, maldito isso, maldito aquilo outro, é uma pessoa, querido, que está fora, ela está usando o lugar de Deus. Por isso que a Bíblia diz, né, para a gente sermos abençoadores. Nós não estamos aqui para sermos amaldiçoadores, mas para nós sermos uma bênção. Dá uma relaxada e diga para o teu irmão, meu irmão, seja uma bênção como você tem sido. Amém, querido? Seja uma bênção como você tem sido. Tem alguém perto de você para quem você pode dizer, olha, você é uma bênção na minha vida. Essa é uma palavra, querido, que coloca uma mordaça na nossa boca. Davi fala isso. Senhor, quando eu estiver na presença dos ímpios, coloca uma mordaça na minha boca. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Porque às vezes na presença dos ímpios, o que a gente fala, em vez de aproximar as pessoas de Deus, a gente afasta as pessoas de Deus. Amém, queridos? Vocês estão aí? Amém. Então, a intenção positiva de ele faz, com essa palavra dura, era trazer Jó de volta para o temor do Senhor. Era trazer Jó de volta para a obediência. Era trazer de volta para a submissão. Porque sem esse temor de Deus de volta no coração de Jó, Deus não teria como restaurar a vida dele. E é isso que a gente precisa precisa aprender, querido. Sem temor de Deus, a gente não vai ver a ação de Deus na nossa vida. Se eu abro a boca e falo o que eu quero, o temor de Deus vai sair do meu coração. E sem o temor de Deus, quem sou eu? Nada. Essa traça aqui que acorda de manhã e seca no fim da tarde. Amém, queridos? Vocês ainda me amam? Eu amo vocês, tá? Eu amo o Senhor, mas o que Deus mandou falar, eu tenho que falar. Amém, querido? Então, essa é uma palavra, não é só para a gente tomar cuidado com o que a gente fala com a nossa boca, mas para a gente ficar com o temor de Deus. Tem hora, queridos, por temor a Deus, é melhor ficar calado. Porque você vai dizer coisas que podem trazer prejuízo para você. Então, cuidado.
Talvez você diga, que isso? Para que está pregando aqui? Aqui ninguém maldiz, aqui ninguém roga praga, aqui ninguém fala mal de ninguém. Me desculpe, meu irmão, eu conheço essa praia. Todos nós aqui, querido, em algum momento falamos mal de alguém. Todos nós, querido, não é? Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você diz. Eu volto a dizer, você está aqui para abençoar, você não está aqui para amaldiçoar. E aí a palavra avisa, né? Porque a pessoa que amaldiçoa, que maldiz, que fala mal, ela está se colocando no lugar de Deus. E essa pessoa que se coloca no lugar de Deus, está sem temor a Deus, ela não vai ver a bênção na vida do Senhor. Ela pode falar o que ela quiser, menos a bênção do Senhor na vida dela. Por quê? A sua boca pragueja, a sua boca amaldiçoa, a sua boca fala mal. E isso não é o nosso direito, isso é direito de Deus. O único que pode amaldiçoar é Deus. Pastor não pode amaldiçoar, diácono não pode amaldiçoar, ninguém pode amaldiçoar ninguém. Rodou aí na internet, a Light chegou para cortar a luz da casa de um pastor porque não pagava a luz. E o pastor, eu estou falando que estava na internet, todo mundo viu. E o pastor disse, olha aí, a maldição está chegando na tua casa, o câncer está chegando na tua casa, a miséria está chegando na tua casa. Misericórdia, minha gente. Não paga a conta, ainda amaldiçoa. Amém, queridos? Amém. Então a gente tem que tomar cuidado, querido, porque com a medida que você mede, você vai ser medido. Amém? Então, cuidado que o que você planta, você colhe. Cuidado que o que você manda com força contra alguma coisa, contra alguém, vai voltar com a mesma força para você. Amém, queridos? Jó lá na frente, ele se arrependeu e reconheceu que ele tinha... que as palavras dele foram precipitadas. Isso está lá na frente, o livro de Jó é um livro de sabedoria, tem que ter paciência para ler, mas é um livro muito rico, é um livro muito generoso, apesar de ter uns textos tão difíceis, né? Então, lá na frente, Jó se arrependeu, ele disse para Deus, ele reconheceu, eu reconheço, Deus, que as minhas palavras foram precipitadas. Quem é que aqui, querido, às vezes, reconhece que fala palavras precipitadas e depois você se arrepende do que falou? Quem é que está aqui? Às vezes você diz umas coisas e depois você se arrepende. Porque as palavras, queridos, elas machucam, elas doem. A Bíblia diz que elas são como espadas atravessadas na garganta. Quem é que já se engasgou com espinha de peixe? Que teve que ir para o pronto-socorro. Para o pronto-socorro para tirar a espinha que ficou na goela. Come banana, come miolo de pão. E a espinha cravada na amígdala. E queridos, tem palavras que são assim. Né? Não consegue descer, não consegue engolir. Às vezes, querido, por palavras precipitadas, que todos nós falamos, na vida de relacionamentos, a gente cria estragos que são difíceis de serem consertados. Especialmente nós homens, queridos. Às vezes falamos para as mulheres, elas também fazem isso. Nós falamos palavras que magoam profundamente a esposa, uma filha. Da mesma forma, às vezes, as pessoas também, um filho, às vezes fala uma coisa
que magoa profundamente. Então, a gente tem que tomar cuidado. É engraçado que eu fui ler, né? Palavras precipitadas são palavras. Precipitadas vêm de precipício. São palavras que te levam para um precipício. Amém, querido? Então, querido, por mais que tenha sido a palavra de Elifaz, ele tinha uma intenção positiva, que era trazer de volta o temor de Deus para o coração de Jó, para o propósito de Deus na vida dele de restauração, trazer ele de volta para o temor do Senhor. E eu quero que você preste atenção que a palavra de Elifaz, por mais dura, foi com azeite. Né? Foi uma palavra com azeite. Foi uma palavra com... Jó, para. Pensa, cala a boca um pouco. Para de falar essas coisas. Presta atenção ao que você está falando. Amém, queridos? Eu tinha um pai, queridos, que quando a gente chegava em casa, eu, meu irmão e minha irmã, você sabe como é filho, né? Abre a geladeira e diz, não tem nada para comer nessa casa. Alguém tem um filho assim, uma filha assim? E meu pai, seu Urbano, filho do seu Manuel Joaquim, meu pai dizia assim, bate na boca e não repita isso. E ele ficava olhando para a nossa cara até a gente bater na boca. Amém? De uma certa forma, olha só, querido, Jó tinha sido tão abençoado. Mas nesse momento aqui, que a coisa caiu para o lado dele, por isso que ele diz, né, agora que chegou a tua vez, você está reclamando, né? Ele começou a blasfemar, começou a amaldiçoar. Então, Elifaz era como disse assim, olha, cala tua boca, rapaz, para de falar isso. Olha quantas bênçãos que Deus já trouxe para a sua vida. Então, querido, já estou terminando, tá? Só para você ficar calmo aí, porque eu estou vendo tanta gente se levantar e sair, levantar e sair, levantar e sair. Eu gosto quando eu começo a pregar e as pessoas começam a levantar e ir embora. Eu digo, estou no lugar, Senhor, é isso aí, tudo bem. Então, querido, esse texto que ele falou para Jó, é um texto que também serve para nós, especialmente nós que temos passado por perdas, especialmente nós que temos passado por situações difíceis, especialmente nós que temos passado por adversidades, temos sido surpreendidos por coisas que a gente nunca pensou que num dia a gente ia enfrentar. Então, meu irmão, nesses dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias complicados, dias de perdas, dias de falta, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, não deixar que saia da nossa boca as palavras precipitadas, não deixar sair da nossa boca uma reclamação que amaldiçoa, uma reclamação que joga praga, uma reclamação que fala mal dos outros. Porque olhando para a Bíblia, a gente vê que todos que fizeram isso na Bíblia, eles escolheram os piores frutos. A Bíblia é honesta, ela mostra. Por exemplo, teve um outro homem, profeta de Deus, você vê, né? Jó não era profeta, mas Jeremias era. E Jeremias passou por tantas dificuldades, nem casado ele era, vivia na solidão. Ele passou por tantas dificuldades que um dia ele disse, maldito dia que eu nasci. E depois que ele falou isso, queridos, aonde Jeremias entrava, ele era amaldiçoado. Pega lá o livro de Jeremias e lê. É um livro pequenininho, 40 e quantos capítulos. Professores que estavam dando a aula, quantos capítulos? Tem que olhar na Bíblia. 52, só para vocês respirarem um pouco, né?
Jeremias, querido, depois que ele disse, maldito o dia que eu nasci, aonde ele chegava ele era amaldiçoado. Aquilo que ele disse se voltou contra ele. É isso que a gente tem que entender. Cuidado com o que você fala, porque o que você fala se volta contra você mesmo. Tá bom? A gente vê que todos que fizeram. Então, essa é uma palavra, e engraçado, eu estou trazendo isso também, querido, porque essa é uma palavra que a gente tem ouvido muito esses dias. Toda hora tem alguém dizendo perto de mim, maldito não sei o quê, maldito não sei o quê, maldito não sei o quê. Às vezes o que a pessoa está falando, eu também gostaria de falar. Não devo. Não, mas a gente tem. Essa é uma palavra que a gente... Maldito isso, maldito emprego, maldito não sei o quê, maldito meu patrão, por que aquela praga não morre? Olha só, querido, sempre que a gente está falando mal de alguma coisa, de alguém, nós que somos cristãos, querido, estou falando com os crentes, tá? Nós que somos cristãos, sempre que eu estou amaldiçoando, falando mal, rogando praga, eu estou fora do temor do Senhor. Eu não estou debaixo do temor de Deus. Entendeu, querido? Eu não estou caminhando para o mais, eu estou caminhando para o menos. Eu estou levando a minha vida para um precipício. E a igreja calada, quieta. Então, querido, isso é uma palavra que Deus deu para mim, mas eu estou dando para você. Amém? Cuidado com o que você fala. Cuidado com essa facilidade de falar mal de alguém. Quem aqui tem facilidade de falar mal de alguém? Tem alguém que te dá muito motivo. Só eu e o irmão ali, mais ninguém. Cuidado com essa facilidade que você tem de falar mal de alguém. Esse alguém às vezes é da tua família, está dentro da tua casa. Cuidado com a facilidade que você tem de falar mal da tua igreja. Amém, querido? Porque quando a gente fala mal, querido, a gente está saiu debaixo do temor do Senhor. Eu saí debaixo da nuvem. Eu estou caminhando para um precipício. Lá na frente alguma coisa vai vir ao meu encontro para me botar de volta no trilho. Quantos aqui já experimentaram isso, querido? Você estava vivendo a sua vida, dono do seu nariz, de repente veio uma coisa que te paralisou. E você entendeu que Deus estava te chamando de volta. Volta para mim. Volta ao primeiro amor. Volta para as primeiras obras. Volta. Amém, querido? Então, essa palavra serve para nós. Por outro lado, querido, essa palavra também chama a nossa atenção, eu já estou encerrando, de como nós devemos falar, presta atenção nisso aqui, como nós devemos falar com aqueles que estão feridos ao nosso redor, com aqueles que estão machucados perto da gente. Nós temos muitas pessoas perto de nós que estão enlutadas. Aqui nessa igreja, tem famílias enlutadas, porque perderam pessoas preciosas, pessoas que traziam luz para dentro de casa, hoje já não estão mais na nossa presença. Então aqui esse texto também chama a nossa atenção. Como é que nós temos que falar com essas pessoas que têm passado por perdas, por adversidades, com dores, sofrimento, né? A gente pode até falar algumas verdades, mas nós temos que tratar essas pessoas com amor, temos que tratar essas pessoas com respeito, nós temos que tratar essas pessoas com empatia, se podemos dizer assim, temos que tratar essas pessoas com consideração, com compaixão. Não é? A Bíblia a Mensagem diz que o melhor amigo é aquele que está ao teu lado e não fala nada.
esse é melhor do que aquele que dá, sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu. Entendeu? Tu já está pisado, tu já está amassado e a pessoa ainda, né? Eu lembro certa ocasião lá em Botafogo, igreja onde eu aprendi muito do que eu aprendi, onde um diácono foi visitar uma irmã que estava bem mal no hospital. E chegou lá, o diácono botou o dedo na cara da irmã, que ela estava em pecado, que ela ia para o inferno, que ela tinha que se arrepender. A mulher já estava na cama, querido, hospitalizada, né? E por incrível que pareça, o diácono falou um monte de besteira, praticamente amaldiçoou a mulher com o que ele falou para ela. Só que a mulher sobreviveu. Por isso que a Bíblia diz, resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Foi aí que nasceu essa parábola, lá em Botafogo. Resisti ao diácono e ele fugirá de vós. E essa mulher sobreviveu e foi direto ao gabinete do bispo Roberto Macalhos, fundador da igreja. E contou. E o bispo Roberto, ele tinha uma palavra... Ele, quando ele queria falar, ele falava. Ele pegou aquele diácono e passou-lhe um sabão. Como é que você vai visitar uma pessoa que está num hospital, já está vivendo um momento, e ainda põe o dedo na cara da mulher e diz que a mulher está em pecado e que se ela não se arrepender, que ela vai para o inferno? Que palavra de ânimo, minha gente. Que palavra de encorajamento. Então aqui esse texto também fala, querido, nós estamos cercados de pessoas, gente machucada, ferida, enlutada, passando por sofrimento. Nós temos que ter muito cuidado de falar com essas pessoas. Não é? A pessoa machucada, você não precisa muita coisa para machucar mais ainda ela. Então, esse texto aqui, querido, o que é que Deus está nos pedindo aqui, nesse texto? O que é que Deus está pedindo para nós aqui nesse texto? Cuidado com o que você fala nos teus piores momentos. Cuidado com quando você fala, quando as coisas não estão saindo como você queria. Quando você é surpreendido por fatos, cuidado com o que você fala. Com o que você fala para Deus, com o que você fala para outras pessoas, né? Porque essas palavras, elas têm um poder, elas podem te levar para o mais e podem te levar para o menos. Lá na frente, Deus chamou a atenção de Elifaz e seus dois amigos e disse que os três tinham falta de juízo. Por quê, querido? Porque eles tinham falado muito mais do que isso aqui que a gente leu. Eles falaram coisas piores também. Não só para Jó, mas falaram coisas piores a respeito de Deus. Então Deus disse, olha só, Deus repreendeu eles e disse, olha, a sorte de vocês é que Jó, que já tinha voltado para o caminho de Deus, Jó, que já tinha voltado para debaixo do temor de Deus, Jó estava orando por aqueles amigos que tinham jogado ele no precipício, que tinham jogado ele para baixo, que tinham derrubado ele. Um exemplo para a gente, viu, queridos? Sabe aquela pessoa que te machuca, que te fere, que te bota para baixo? Ora por ela. Amém? E diz a palavra que o Senhor restaurou a sorte de Jó e lhe deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Está lá no capítulo 42. Você tem que correr o livro todo, né? Então, se nós queremos provar a restauração de Deus em Cristo Jesus, isso aqui trazendo para a gente, que hoje estamos em aliança, exercite o temor de Deus na sua vida. Amém? Viva na presença do temor de Deus. Cuidado com o que você fala. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará. Você lembra a mensagem da semana passada? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos,
eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, querido, essa palavra é para nós que temos passado por perdas, por dor, por sofrimento, que temos vivido coisas tristes. Agora mesmo nós estávamos falando disso. Um crente, ele pode se afastar de Deus pelas suas palavras. Um cristão pode se afastar de Deus pelas suas palavras. Mas também ele pode se aproximar de Deus com as suas palavras. Quem aqui já brigou com alguém? Já? Ficou sem falar? Ficou dentro de casa, de cara emburrada? Deixou de ligar para alguém que era da família? Por que vocês brigaram? Palavras, minha gente. É com palavras que a gente briga. E é com palavras que a gente se conserta. É que a gente procura alguém e diz: me desculpa, me perdoa, sinto muito, eu estava de cabeça quente, falei sem pensar. Amém, queridos? Então, nessa manhã eu vou fazer uma oração aqui, querido, para quem quer se consertar com Deus. Quer se consertar com Deus, porque nesses dias tem reclamado, tem falado mal, tem praguejado, tem amaldiçoado, tem dito coisas que não deveria ter falado. E essas palavras, querido, elas têm poder e elas trazem um resultado semelhante a elas. Se eu jogo maldição, a maldição volta. E não adianta dizer que está repreendido em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz: o que você semeia, você colhe. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Abaixa a sua cabeça. Vamos começar, querido, dentro da nossa casa, ou dentro do nosso trabalho, ou dentro da nossa igreja, lá onde eu moro. Que palavras eu tenho falado? Diante das adversidades que chegam na minha vida, quem aqui reconhece que a adversidade chega na vida de crente? O que é que eu tenho falado? O que eu tenho dito? Porque às vezes o que eu tenho dito, eu estou me colocando no lugar de Deus. Eu estou julgando pessoas. Eu estou falando mal de pessoas. Estou amaldiçoando pessoas. E isso não traz solução, não traz resposta. Então, Pai, nós queremos te pedir perdão. Muitos relacionamentos nas nossas vidas podem mudar a partir do momento que nós pararmos de falar mal de alguém. Porque quem fala mal, amaldiçoa. E sai debaixo do temor de Deus. E aí não tem como ver a bênção de Deus. Então, Pai querido, obrigado por essa palavra dura, essa palavra difícil de ser praticada,
Mas ajuda-nos, Senhor, a nos relacionarmos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na igreja, nesse país que nós estamos vivendo, onde tantas adversidades têm acontecido, tantas coisas nos provocando a falar mal, a amaldiçoar. É uma palavra que hoje a gente tem ouvido: maldito, 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 maldito. Tudo isso são sementes que trazem frutos da mesma espécie. Então, Pai, perdoa as nossas palavras. Quem aqui reconhece que às vezes você fala sem pensar? Quando você vê, você já falou. Palavras precipitadas, no momento de raiva, no momento que você estava machucado, você não estava bem. Pai, que nós queremos pedir perdão, Pai. Perdão pelas nossas palavras precipitadas, porque elas nos levam para o precipício, elas nos levam para o menos, e o Senhor não quer o menos, o Senhor quer que a gente tenha vida, e vida em abundância. O Senhor quer restaurar a nossa sorte, o Senhor quer devolver tudo aquilo que nos foi tirado, tudo aquilo que foi roubado. O Senhor quer abençoar a vida do seu povo, o Senhor quer abençoar o Brasil, o Senhor quer abençoar a igreja de Jesus Cristo, o Senhor quer abençoar os crentes fiéis que estão orando a Deus. Então, Pai, nós te pedimos perdão, Pai. Todas as palavras que a gente tem falado de praga contra a nossa própria nação, palavras de praga, de maldição, contra pessoas, contra situações, perdoa-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a sermos abençoadores dentro da nossa casa. Ajuda-nos a ser um povo que abençoa o Brasil. Bendito seja o Brasil, bendito seja os nossos celeiros, bendito seja a nossa mesa, bendito seja a nossa saúde, bendito seja a nossa provisão, bendito seja o nosso trabalho, bendita seja a casa que a gente mora, bendito seja aquilo que nós temos recebido de Deus. Que nós sejamos abençoadores. E Deus é fiel. As bênçãos dele vão atrás de nós, porque Deus é fiel. Aleluia. Uma palavra, querido, que vocês nos perdoem. Nós, pastores, estou falando em nome dos pastores, dos diáconos, dos obreiros da casa do Senhor. Às vezes nós falamos coisas porque a gente está esquentado, porque a gente não está no momento bom, está vivendo coisas difíceis. E às vezes a gente magoa pessoas. Tem muita gente que está fora da igreja, queridos, porque foi magoado na igreja, aonde esperava uma esperança, uma palavra de conforto, de ânimo, recebeu julgamento, recebeu acusação, condenação, dedo. E nós queremos pedir perdão, que vocês nos perdoem se em algum momento, alguns de nós, falamos coisas que magoaram, que feriram. Amém? Leva essa palavra para sua casa. Em vez de falar mal daquela pessoa que você tem facilidade de falar mal, comece a falar bem. E veja o efeito que isso vai provocar. Amém, queridos? Vocês ainda me amam? Eu também amo vocês. Amém? Queria que você agora fosse boca de Deus e disse: bendito seja a tua saúde, bendito seja a tua casa, bendito seja a tua provisão, bendito seja a tua família, bendito seja onde você estiver, que a bênção de Deus esteja na tua vida. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor.